Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Batista Vila Formosa. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conectado conosco. Meu pastor, o meu pastor é chamado por Deus. Nós podemos perceber a sua vocação. Meu pastor é sincero, quente, fiel, tem muito amor. Sabe consolar nas horas de dor. O meu pastor é manso, calmo e bom pregador. É também conselheiro, é o companheiro. Meu pastor é muito importante. Ele é educado, muito elegante. Meu pastor é um homem de oração. Intercede por nós. Ser de emoção. Meu pastor é um homem de Deus. Serve fiel, dedicado. Esse é o seu maior pecado. Oi, tudo bem? Eu tô aqui hoje para fazer uma pequena homenagem nesse dia tão especial, mas eu queria começar primeiramente agradecendo, como igreja, por ter esse privilégio que é ter pastores em dose dupla, Esses pastores que tanto cuidam, tanto ensinam, tanto zelam pela gente, homenageiam tantas pessoas, hoje vão ser homenageadas. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente está pregando o evangelho é que ou a gente está plantando uma semente, ou a gente está regando, e por muitas vezes a gente vai colher também. E por isso o dia de hoje, para falar dos nossos pastores que lá atrás foram transformados pelo Espírito Santo, para que hoje pudessem plantar, regar e colher essas sementes. Hoje é o dia desses pastores que se movem pela obediência, eles não se movem pelas circunstâncias ou pelas incertezas. Pelo contrário, isso faz com que eles tenham ainda mais fé e mais vontade, com que eles queiram ir sempre mais longe e alcançar sempre mais pessoas. Porque eles creem no Deus de milagres, eles creem no Deus que usa o improvável para fazer o impossível. Porque eles não se conformam, eles não se acomodam, eles não acreditam que todos os dias ainda morram pessoas sem conhecer o Salvador, porque eles entenderam o seu chamado, porque eles não se esqueceram que a Bíblia nunca disse aos pecadores para que eles procurassem uma igreja, mas ordenou aos cristãos a irem ao mundo todo falar sobre Jesus. E é isso é ser pastor. E que gratificante é saber que nós temos dois pastores que desempenham desse cargo com tanta bondade, com tanto amor, com tanto empenho e com tanta responsabilidade. E por isso eu venho aqui hoje dizer para vocês que está lá em 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eu não tenho dúvidas disso. Deus está olhando por cada um de nós. Deus vai ajudá-los em qualquer circunstância, pois Ele nunca nos abandona. Isso vocês têm ensinado pra gente e vocês têm sido luz na vida dessa igreja, eu não tenho dúvidas disso. Vocês têm sido ótimos pastores, agindo com bondade, com amor, compreensão, responsabilidade
E por isso fica aqui hoje a minha pequena homenagem a vocês que tanto dedicam um tempo de suas vidas a nós. Hoje é o nosso dia. Feliz Dia do Pastor. Feliz esse dia que foi feito para vocês, servos do Senhor. Um grande abraço e tchau, tchau. Olá, irmãos. Hoje estou aqui para homenagear os nossos pastores em nome de toda a Vila Teens. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através das suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho aonde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através das suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho aonde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para nós. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti.
grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Todo tempo, sim. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Muitos, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, Nosso amigo verdadeiro. Fez tudo, tudo ele fez ao me dar a salvação. Obrigado, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Venga todo mundo, grato lhe sou porque primeiro me amou. Grato lhe sou pela vida que comigo gastou. Grato lhe sou pela minha solução. Eternamente grato pelo ato de bravura. Hosana digo os anjos nas alturas. Grato lhe sou porque um dia vai ter fim a amargura. No final do livro tá escrito que o amor triunfou. Delaçou, vem toda a minha gratidão. Sua noiva espera ansiosa pelo esposo que vem como um leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fiquem firmes e mantenham o posto. Chega de desgosto, nunca mais escorrerão lágrimas do seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz a massa balançar. Alegre sim, pois a gente tá deixando dar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre nossa canção.
Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Dia do Pastor. Eu recebi a tarefa de trazer uma reflexão nesse momento sobre o ministério pastoral, sobre vocação pastoral e para que a gente pensasse um pouquinho sobre esse ministério tão importante dentro da igreja cristã, dentro das nossas igrejas. Então, antes de começarmos a nossa reflexão sobre o assunto, eu pesquisei sobre a instituição desse dia, do Dia do Pastor, e descobri que no dia 5 de maio de 1955, o Jornal Batista publicou um artigo falando sobre o Dia do Pastor. O pedido que se fazia era de uma oferta especial para a Caixa de Socorros, para ajudar os pastores aposentados com pequena aposentadoria e outros que nem aposentadoria tinham na junta de beneficência. Constando a ineficácia do trabalho, sugeriram que se mudassem o nome Dia da Junta da Beneficência para Dia do Pastor, visto que tudo girava em torno dos chamados para a obra do Ministério da Palavra de Deus. Como o mês de maio era dedicado às mães, sugeriram então que se transferissem essa data para o segundo domingo do mês de junho. E então, desde esse dia, é comemorado o Dia do Pastor, no segundo domingo do mês de junho. A ideia, ela foi aceita e então começaram a promover esse Dia do Pastor todos os meses com os seguintes objetivos. Primeiro, era levantar uma oferta generosa para a Caixa de Socorros, a fim de que essa junta pudesse ajudar mais e melhor esses pastores aposentados e os que tinham poucos recursos, e também comemorar o Dia do Pastor em cada igreja batista, homenageando o pastor local e os pastores que também já haviam pastoreado aquela igreja. E também a proporcionar, através de tais comemorações e homenagens, o despertamento de jovens chamados por Jesus para a obra do ministério. Então, ao ler essas informações e descobrir sobre esse momento de comemoração do Dia do Pastor, eu comecei a refletir realmente que estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo hoje nossa homenagem ao Dia do Pastor e estamos fazendo corretamente, porque o certo é nós honrarmos a quem merece honra, a quem tem se dedicado, a quem tem muitas vezes renunciado, às vezes, à própria vida, à sua privacidade, seus momentos em família, seus momentos às vezes de descanso, para servir. É um trabalho onde literalmente essas pessoas estão ali para servir aos outros, né? Para prestar ajuda, apoio, seja ele financeiro, espiritual, emocional. Então, os pastores têm esse ministério, têm essa incumbência de cuidar de vidas, cuidar de almas. Então, nós sim merecemos, devemos, melhor dizendo, prestar essa homenagem, prestar dar honra a quem tem realmente se dedicado a um trabalho tão importante, tão essencial, principalmente nos dias que estamos vivendo. Então, em nossa igreja, estamos bem servidos dos pastores que têm cuidado de nós, como ovelhas, né, como rebanho. Estamos bem servidos de homens preparados, de homens que se colocam à disposição e têm realmente cuidado do seu rebanho, do rebanho que o Senhor colocou e depositou e confiou em suas mãos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vocacionados para servir, né? Esses homens que realmente foram vocacionados, foram selecionados, escolhidos e trabalhados pelo próprio Deus para poder servir na casa do Senhor. Para começarmos, então, gostaria de meditar com vocês em Efésios 4, 11 e 12, que diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. É isso mesmo, esse é o trabalho dos pastores. Eles têm ali se dedicado a aprender, a se alimentar, se preparar para poder transmitir isso ao povo,
aos santos, aqueles que vão dar continuidade ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor, até que Ele venha. E assim edificando o corpo de Cristo. Dessa forma estamos edificando uns aos outros, porque realmente somos bem alimentados, somos bem cuidados. Então, o que é ter vocação? Esses vocacionados para servir, esses que são chamados, escolhidos e preparados pelo próprio Deus para servir na casa e na obra do Senhor. O que é ser um vocacionado? Então, pelo dicionário da língua portuguesa, vocação é um termo derivado do verbo do latim vocare, que significa chamar. E é uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva um indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Neste caso, aqueles que são chamados, escolhidos para servir na casa do Senhor, para servir na igreja, para ser aquele que vai conduzir e cuidar de um rebanho, de um pequeno rebanho, de uma pequena porção do grande povo de Deus que tem espalhado aqui na terra. Por isso que temos vários pastores, várias igrejas, várias comunidades, e assim o povo de Deus tem sido alimentado, edificado, preparado para servir na casa do Senhor. E eu gostaria de pensar com vocês então, como somos nós cuidados pelas mãos desse pastor, o pastor maior, que é o nosso pastor supremo, Jesus Cristo. Também nós temos o pastor da nossa igreja, o pastor local, o pastor da comunidade a qual nós fazemos parte. E nós somos cuidados, nós somos alimentados, nós somos supridos por essa pessoa, por este vocacionado que foi preparado, que é preparado constantemente pelo Senhor para ali edificar e ajudar com que as pessoas venham a se desenvolver e se alimentar espiritualmente. Mas quem cuida do pastor? Quem cuida do seu pastor? Quem tem cuidado do nosso pastor? Então, pensando nessa pergunta, que parece ser uma pergunta muito óbvia, né? Nós podemos responder assim: sim, nós sabemos que Deus cuida dos nossos pastores. Deus tem trazido graça, bênçãos, misericórdia, força, tem renovado, tem guiado, tem conduzido os nossos pastores. Sim, a graça, ela nos faz suportar pressões, ela nos faz suportar situações difíceis, angústias, desafios, opressões, né? Os pastores têm sim recebido essa graça, esse cuidado da mão do pastor supremo, do nosso próprio Deus. Mas também, ele também cuida das ovelhas. O pastor também cuida das ovelhas. E da mesma forma que nós somos ovelhas do pastor supremo, que é o nosso Deus, o nosso pastor ou os nossos pastores também são ovelhas. Além de serem vocacionados, além de serem chamados e preparados para conduzir uma igreja, para conduzir o povo de Deus, eles também são homens, eles também são humanos, eles também têm necessidades, também precisam ser cuidados e ser acarinhados, acalentados, abraçados, não só por Deus, mas também por outras pessoas que têm essa obrigação ou essa incumbência de cuidar do seu pastor. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando Deus criou o homem, a primeira observação que ele fez foi: não é bom que o homem esteja só. E essa observação, muitas vezes ela é usada em cerimônias de casamento, né, em uniões, quando diz que o homem não foi feito para ficar sozinho, precisa ter uma companheira, alguém que esteja ao seu lado. Nós podemos trazer esse texto também para nós hoje, nesse momento, nessa oportunidade onde estamos falando sobre o dia do pastor. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o pastor esteja só. Não devemos buscar nas pessoas o que só Deus pode oferecer. Quando nós buscamos aquilo que só Deus pode nos dar e pode nos suprir, não adianta a gente querer buscar isso em pessoas, em seres humanos. A gente só vai conseguir receber da graça, da misericórdia, da renovação de forças, da esperança, só em Deus. Mas existem outras coisas que nós podemos e devemos receber de outras pessoas.
E é aqui que eu queria que a gente pensasse um pouquinho na nossa responsabilidade também com a vida do nosso pastor. As pessoas têm coisas a nos oferecer e nós devemos buscar isso nas pessoas e nas pessoas certas. Vale, como eu falei, esse não estar só, ela vale para o casamento, mas ela também vale para amigos, para irmãos em Cristo e para pastores. Não é bom que um pastor esteja só. Mas o pastor não vive rodeado de pessoas? Ele não toma conta de uma igreja que é cheia de pessoas, que tem inúmeros líderes, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que trabalham com ele ou pessoas que ele pastoreia ou lidera? Na verdade, o chamado pastoral pode se tornar uma das tarefas mais solitárias que um homem pode decidir seguir. Além de ser desafiador, além de ser extremamente sério, de uma responsabilidade tremenda, de um peso nas costas imenso que esses homens carregam, da responsabilidade de vidas, de almas nas suas costas, ele pode se sentir extremamente sozinho, extremamente solitário. E por que isso? Em parte, agora eu vou colocar um pouquinho da responsabilidade nos próprios pastores, em parte por culpa deles mesmos. Porque querem mostrar muitas vezes que são fortes, que são preparados, não querem muitas vezes demonstrar certa fraqueza ou achando que muitas vezes colocando ali as suas fragilidades ou a sua necessidade pode fazer com que ele perca a credibilidade dos seus liderados, da sua igreja, das suas ovelhas. Mas em parte por culpa do povo também, por culpa de nós, ovelhas, de nós servos, de nós que fazemos parte da igreja desse pastor. Porque muitas vezes criamos expectativas irreais, criamos expectativas ou cobranças, ou queremos que aquela pessoa façam coisas que nós idealizamos que seriam. Às vezes pensamos que as coisas deveriam ser da forma que nós imaginávamos que fosse. E às vezes nós idealizamos um pastor perfeito, um pastor que está dentro da nossa imaginação, daquilo que nós gostaríamos que fosse a igreja perfeita, o pastor perfeito. Então trouxe aqui para vocês um exemplo para nós pensarmos sobre essa situação. Foi feita uma pesquisa sobre quanto tempo as pessoas entendiam que o pastor deveria dedicar por dia a visitas, aconselhamentos, estudos, oração, planejamento, administração, reuniões, descanso, família, pregação e etc. Tudo que pode rodear a vida de um pastor. Vamos ver os resultados dessa pesquisa. A soma deu 40 horas por dia de trabalho. Isso mesmo, 40 horas por dia de trabalho. As pessoas esperam um super-humano, infalível, sem emoções, gênio da Bíblia, da liderança e das questões humanas. Ele sabe tudo. O que você perguntar, ele tem a resposta na ponta da língua. O que você trouxer para ele de dificuldade, de problema, de situação difícil, ele resolve, porque ele é um super pastor. Não entendem que serão cuidadas por alguém que sim é chamado e ungido por Deus, mas que sim é limitado, é falho, tem sentimentos, não sabe tudo da Bíblia, porque não tem como saber tudo da Bíblia, está crescendo como líder e também como pessoa, porque crescemos e amadurecemos a cada dia que passa, e ainda tem muito a aprender como ser humano, porque somos falhos, somos limitados, somos aqueles que precisam aprender, desconstruir pensamentos muitas vezes que a gente carrega por anos, né? Aprendizados ou tradições que trazemos, bagagens que trazemos durante anos, durante a bagagem de vida, as nossas experiências de vida, e muitas vezes precisamos ir desconstruindo, porque a realidade ela é mutável, o dia a dia é mutável, nós somos mutável. Então o pastor se enquadra nisso também. Ele não é perfeito, ele não é infalível, ele não é o super pastor, aquele que vai trazer as soluções imediatamente quando você chegar com seus problemas ou com seus pedidos para ele. Não é aquele que vai tirar as suas dúvidas imediatamente quando você as tiver,
porque ele não sabe tudo da Bíblia, não tem como nós sabermos exatamente tudo. Mesmo que ele tenha estudado por anos, e nós, graças a Deus, temos pastores que têm conhecimento abundante da palavra do Senhor e têm dependência espiritual do Senhor nas suas pregações, nos seus ensinamentos, mas ainda assim são homens e são falhos. Observe o texto abaixo de uma forma sarcástica e divertida. Eu vou exemplificar para vocês essas falsas expectativas do povo, que muitas vezes nós nos enquadramos nisso. Nós criamos expectativas em cima do nosso pastor, da nossa comunidade, da nossa igreja. Olha só que interessante essa história. Após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. É um líder que consegue agradar a todos. Ele consegue pregar 1 hora dentro de 30 minutos, agradando quem gosta de uma pregação rápida e quem gosta de um ensino profundo. É divertido e muito sério. Ele condena o pecado, mas sem apontar o dedo para confrontar ninguém. Ele trabalha diariamente das 8 da manhã às 10 da noite e faz de tudo, da faxina da igreja à preparação dos sermões. Mantém a igreja na excelência, mas sem exigir compromisso das pessoas. Não trabalha fora e não incomoda a igreja com as suas necessidades financeiras, mas está sempre bem vestido e de carro novo, sempre impecável. Está disponível para suas ovelhas 24 horas e é um marido sempre presente. Se a sua igreja está sempre pronta a dar, ajudar os pobres e fazer missões, mas nunca incomoda o povo pedindo ofertas. Tem a energia de um jovem de 30 anos e a experiência de um senhor de 60 anos. Ama trabalhar com os jovens e dedica-se integralmente a cuidar dos idosos. Sorri o tempo inteiro, apesar de se manter sempre sério, porque é seriamente dedicado a manter o seu senso de humor. Visita diariamente 10 pessoas e passa o resto do tempo livre evangelizando, mas sempre que precisamos dele, podemos encontrá-lo em seu gabinete. Seus olhos são azuis ou são castanhos, conforme a necessidade. Está sempre em forma e come tudo que as pessoas o oferecem. Ele é um homem que vive reservado para a oração, mas sempre está lendo um livro e é carismático e faz amizades novas o tempo todo. Confia rapidamente nas pessoas e entende que elas precisam de um tempo para confiar nele. Preparou-se tanto para assumir esse nível de pastoreio que quando ficou pronto, não tinha mais idade para pastorear. Irmãos, essa história, ela nos relata o quão impossível é nós encontrarmos aquilo que muitas vezes nós criamos de expectativa sobre o nosso pastor, sobre aquele que vai cuidar do rebanho ao qual você ou eu fazemos parte. Às vezes nós criamos expectativas em cima daquele que está ali para servir, mas também para ser ajudado, para ser auxiliado. Então eu trouxe essa história para a gente refletir sobre a nossa responsabilidade em relação à vida do nosso pastor. Nós temos recebido um alimento saudável, um alimento com vitamina, um alimento com substância, como igreja falando. E nós, como temos retribuído isso aos nossos pastores? Como temos contribuído para que o ministério ao qual nós também fazemos parte possa avançar, possa expandir as estacas, que a gente consiga atingir outros patamares, tanto espirituais como também físicos, dentro da nossa igreja, porque esse é o nosso objetivo, servir, estar aqui para servir juntamente com os nossos pastores. Além da expectativa irreal, o povo da igreja muitas vezes funciona como as multidões do mundo. Esquecem rápido dos sacrifícios e doações do líder, mas lembram com força e até crueldade das suas falhas. Nas nossas expectativas que muitas vezes criamos em cima dos nossos líderes espirituais, nós muitas vezes não aceitamos falha. Nós às vezes não aceitamos que eles errem, que eles tropecem, que eles se cansem, que eles se sintam enfraquecidos muitas vezes, que eles estejam tristes, que eles fiquem doentes. Nós não aceitamos muitas vezes
e nós colocamos essa responsabilidade toda sobre ele. Mas muito disso fala de quem somos e não de quem eles são. Essas expectativas que nós criamos falam mais de quem está falando sobre a pessoa. Ela está mostrando, revelando exatamente o que nós temos dentro de nós. Se um pastor prospera, questiona se ele é íntegro com o dinheiro da igreja. Se passa necessidades, ele é questionado se ele é um bom sábio, se ele é bom, se ele é sábio, se ele é um bom administrador, se não está usando mal os recursos da igreja. Se não fala dos problemas, ele é orgulhoso. Se abre seu coração, ele é fraco. Se uma tragédia acontece, muitas vezes a primeira reação não é um abraço amigo, um aconchego, o suporte material ou as orações, mas as perguntas. Será que ele está mesmo no centro da vontade de Deus? O próprio pastor também tem a sua parcela de culpa no isolamento, por muitas vezes ser tentado a se esconder a sua humanidade, esconder a sua fraqueza, esconder as suas fragilidades, com medo de perder a credibilidade, como eu falei lá no início, às vezes com medo de parecer um pastor sem fé, um pastor enfraquecido, um pastor que está um pouco abalado no seu ministério. Mas um pastor pode jogar videogame? Mas um pastor pode jogar futebol? Mas um pastor pode ir ao cinema? Pode ir à praia? Os líderes maduros precisam descobrir que a opinião pública muitas vezes é uma fonte mais inesgotável e instáveis de sustentação de liderança a longo prazo ou de destruição do seu ministério. Muitas vezes a gente precisa sim de uma calibragem, de um feedback, para a gente saber, para que o líder saiba, para que o pastor saiba se realmente está em sintonia com a sua igreja. Mas ele também precisa entender que muitas vezes as palavras vão sair como flechas e vão atingir o coração, o sentimento e a alma, e eles são humanos. Eles têm sentimentos, eles sofrem, eles se sentem enfraquecidos, se sentem entristecidos, se sentem abandonados. Isso é do ser humano e isso é mais comum do que a gente imagina que aconteça nos ministérios pastorais. Minutos depois, você pode ser chamado de insensível, frio e presunçoso, e talvez não seja a melhor pessoa para o cargo. Algumas pessoas vão dizer que talvez você não estava preparado para esse ministério, que talvez você se iludiu, você achou que tinha chamado, mas que não tinha. Não está indo tão bem como você poderia ser, você poderia oferecer mais, poderia ser melhor, poderíamos estar em outro nível. Essas críticas sempre vão existir. No meio do seu rebanho, as ovelhas, muitos deles vão trazer palavras que ao invés de encorajar, vão machucar, vão entristecer. E o pastor, ele precisa estar preparado também para isso. E eles estão, quando é vocacionado, quando é chamado, ele já tem uma ideia, talvez não tenham passado por isso. Eu acredito que os nossos pastores, com certeza, pelo tempo de experiência de ministério que já tem, já devem ter passado por inúmeras situações como essas. Mas é importante lembrá-los que vocês não estão só. Vocês estão acompanhados e amparados primeiro pelo pastor supremo, que é Jesus Cristo, e também pelas suas igrejas, pelos seus liderados, pelas ovelhas do rebanho ao qual vocês cuidam. Isso podemos falar em especial na nossa igreja. Nós temos visto que as pessoas estão ao lado, acompanhando, participando, e é nessa responsabilidade que eu gostaria de chamar a sua atenção para essa reflexão que estamos fazendo. Isso daqui é para nós, ovelhas. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, para nós mesmos. Isso está em Hebreus 13:17. Nós como servos, nós como ovelhas, devemos apoiar, amparar, participar, celebrar junto com os nossos pastores. Eles estão ali abrindo mão muitas vezes das suas famílias, dos passeios, das viagens, dos seus momentos de descanso, quantas vezes estão no meio da noite, são chamados, são surpreendidos por um telefonema, por uma mensagem,
chamando para resolver uma situação, para dar um apoio, para prestar um socorro, e eles estão ali dispostos a servir. Ah, meus irmãos, como é bom quando a gente precisa, como é bom quando a gente precisa do nosso pastor e ele está ali disposto a nos ajudar. Eu posso dizer para vocês que é muito bom você estar sendo amparada por um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, que ama a sua ovelha, que está ali para ajudar, para servir, para ir na casa, para orar junto, para chorar junto, para sofrer junto e para se alegrar junto também. Eu, graças a Deus, tenho essa experiência, esse presente. Então posso dizer para vocês com propriedade que é maravilhoso quando nós temos pastores que podem nos servir e que estão ao nosso lado. E aí entra a nossa responsabilidade. Não só Deus precisa cuidar dos pastores. Nós, como ovelhas, nós, como servos, também precisamos cuidar dos nossos pastores. E como nós fazemos isso? Primeiro ponto, honrando e cooperando com a visão que ele recebe de Deus para a igreja local. Se o seu pastor é um líder piedoso, fiel aos ensinamentos, ele deve ter o mesmo sentimento do apóstolo João quando diz: não tenho alegria maior do que ouvir dos que meus filhos estão andando na verdade. 3 João 1,4. E isso é verdade. Se eles nos alimentam com a palavra genuína, pura, verdadeira e fiel, vinda por parte de Deus, recebem a visão, o direcionamento de Deus para passar para a sua igreja, eles se sentem realizados, porque eles estão vendo a sua igreja fortalecida, frutificando e vivificando a cada dia mais. Nada dá mais alegria a um coração de um pastor verdadeiro do que saber que o seu povo está como os cristãos de Bereia, recebendo com avidez, com alegria, com entusiasmo a palavra que vem de Deus. Apoie o seu pastor, celebre os cultos, os eventos, as pregações, os ensinamentos, agarre a visão e a cultura da sua igreja, a qual você faz parte. Descubra o que o seu pastor valoriza e comece você também a valorizar. Ande ao lado dele, esteja com ele. Mergulhe de cabeça nos projetos da sua igreja. Obedeça com alegria. Esteja ao lado, perguntando onde você pode ser útil, estando disposto a trabalhar em tudo que você for chamado, porque para nós como servos é um privilégio podermos servir na obra e na casa do Senhor. A segunda forma que você pode também fazer o seu pastor ser cuidado, ser acarinhado e abraçado é orando e encorajando sua vida pessoal e o seu ministério. Só um pastor sabe o tamanho da pressão espiritual que eles enfrentam diariamente para liderar uma igreja, que ela seja saudável, que ela seja forte neste mundo perverso e de valores corrompidos como nós temos vivido. Existem pessoas lá fora que ficariam imensamente felizes em ver um pastor desanimar, em ver um pastor prostrado, em ver um pastor desistir do seu ministério, abandonar ou cair e permanecer prostrado. Como eu falei, o pastor não tem direito de errar na visão de algumas ovelhas, mas ele se errar, se cair, ele tem todo o direito de se levantar, de ser apoiado, de ser amparado, de ser restaurado, porque é uma vida como eu e como você também. Então, ore pelo seu pastor, fortaleça ele espiritualmente, esteja com ele nas obras, nos ministérios, nos eventos, nos projetos, nos cultos, nas pregações, nas reuniões de oração, nos ensaios, onde você puder trabalhar, esteja ao lado do seu pastor. Uma outra forma que você pode também amparar e ajudar e cuidar do seu pastor é promovendo o crescimento pessoal e espiritual do seu líder, do seu pastor. Quando eu vejo um crente egoísta ou um crente ingrato ou invejoso, chamando, por exemplo, uma atitude de elogio ou de homenagem, como estamos fazendo hoje para os nossos pastores, e essas pessoas acabam colocando como bajulação, como puxa-saco, como desnecessário fazer isso, eu costumo lembrar da mulher que derramou perfume caríssimo aos pés de Jesus. Essa passagem ela nos faz pensar sobre isso. A quem honra, honra.
A quem merece ser honrado, nós devemos sim honrar, nós devemos sim homenagear, nós devemos sim presentear. Então nós estamos fazendo isso daqui baseado no que aquela mulher fez com Jesus Cristo. Ela pegou o melhor perfume que ela tinha, ela derramou aos pés de Jesus e ela secou com seus cabelos, demonstrando quão precioso para ela era aquele momento, quão importante era Jesus na vida dela, quão importante era aquele momento para ela. E para nós hoje como igreja, o quão importante é esse momento nosso, com os nossos pastores. Como é importante para os nossos pastores saberem a importância, o valor que eles têm na vida da sua igreja, na nossa vida. O quão importante é nós honrarmos, nós acompanharmos, apoiarmos, orarmos e encorajá-los a continuarem firmes, buscando, servindo, se preparando, vencendo os obstáculos e os desafios. Ore por seu pastor, se preocupe com ele, honre o seu esforço e a sua dedicação. Ore pelos nossos pastores, oremos pelos pastores da nossa igreja. Vamos estar ao lado deles, amparando quando for necessário, apoiando. Eles também se sentem só, muitas vezes ausentes da presença da família. Nós também devemos orar constantemente pela família dos nossos pastores, apoiar as famílias que muitas vezes têm a ausência dos seus chefes de família, do seu pai, do seu esposo, do seu avô, enfim, da pessoa. Além dele ser um pastor, além dele ser um servo, além dele ser um vocacionado, ele é um ser humano que faz parte de uma família, que faz parte de uma sociedade, que faz parte de um lugar e que precisa ser valorizado. Então nós, como ovelhas, como servos, devemos honrar, apoiar, amparar e orar pelos nossos pastores. Então eu estou aqui nesse momento para trazer essa reflexão, para pensarmos o que nós como igreja temos feito, onde nós nos enquadramos nessa reflexão que eu trouxe. Aqueles que murmuram, criticam, que criam expectativas irreais para os nossos pastores, ou aqueles que, além de estarem juntos com eles, fazermos partes da mesma igreja, do mesmo rebanho, estamos amparando, apoiando, participando, orando e fazendo parte de todo o trabalho que eles têm realizado, em especial na nossa igreja. Que nós possamos ter essa consciência. E pastores, estamos muito honrados por tê-los como pastor da nossa igreja. Estamos honrados por termos como pastor vocês, que têm cuidado de nós, que têm se dedicado ao ministério, que têm sido conduzidos e amparados primeiramente pelo nosso Deus. E contem com o apoio da sua igreja, contem com o apoio das suas ovelhas. Nós estamos aqui para o que der e vier. Estamos juntos para servir e para ampliar o reino dos céus, porque esse é o nosso objetivo. Deus nos abençoe.
servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. E agora vamos às nossas programações. Às quintas-feiras, às 20 horas, temos o Conexão e Comunhão, transmitido pelo YouTube no canal Batista Vila Formosa. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas da manhã e às 19 horas, também pelo YouTube no canal Batista Vila Formosa, mas às 19 horas temos também o culto presencial. Será um imenso prazer tê-lo aqui conosco, mas para isso é necessário que você reserve o seu lugar nesse telefone que está aqui na tela. O nosso muito obrigado vai a você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a manter a igreja. É muito importante que você saiba que as pessoas, as comunidades menores, as igrejas que a nossa igreja ajuda, mantém-se ativa e cada vez estão precisando mais. Então, as nossas contribuições e doações nesse momento são de suma importância. Se você sentiu aí o desejo no seu coração de estar contribuindo, aqui estão os nossos dados bancários. Que Deus abençoe você e sua família.